Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho super importante, principalmente para quem está se preparando para a prova da magistratura: a gestão de pessoas no judiciário brasileiro. Nossa, é verdade. Você já parou para pensar em como é que o sistema judiciário gerencia essa força de trabalho imensa? É muita gente, os responsáveis por fazer a justiça acontecer no dia a dia, sabe? E essa gestão de pessoas, muita gente acaba achando que é só burocracia, mas não é. Né? Impacta diretamente a vida de todos nós. Afinal, estamos falando das pessoas que fazem os tribunais funcionarem, garantem que tudo corra bem e, no final das contas, impactam a vida de milhares de brasileiros. Total. E para esse mergulho de hoje, a gente tem um guia de estudos novinho em folha para a prova da magistratura, cheio de informações importantes. Que legal! Mas calma, a ideia não é transformar isso numa aula chata, né? A gente quer trazer os pontos mais importantes e até curiosos sobre como o judiciário brasileiro gerencia seu capital humano. É isso aí. E é importante lembrar que essa área está sempre mudando, né? Principalmente com as reformas e as novas tendências na administração pública. A gestão de pessoas no judiciário não é só carimbar papel, a gente está falando de gente, de talento, de motivação, de construir um ambiente de trabalho justo e, ao mesmo tempo, eficiente. Perfeito, então imagina só. Você acabou de passar na prova da magistratura e agora você é o responsável por liderar uma equipe. Como você faria para garantir que todo mundo estivesse motivado e trabalhando junto para alcançar os objetivos do tribunal? Boa pergunta. É aí que entra a gestão de pessoas. Mas, antes de começar a desvendar os mistérios da Resolução 204 de 2016, Resolução 204. essa resolução é importante. Que tal a gente voltar um pouco e entender o básico? O que é, na verdade, gerir pessoas? Ótima pergunta. Nosso guia define a gestão de pessoas como algo que vai muito além da simples administração de recursos humanos. É sobre conciliar as necessidades de cada servidor com os objetivos da instituição. Em outras palavras, é como um quebra-cabeça, sabe? Cada peça precisa se encaixar direitinho para formar um todo que funcione bem, sabe? Coeso. Nossa, essa analogia do quebra-cabeça é ótima. É. E como essa ideia se aplica ao judiciário, especificamente? No judiciário, essa conciliação de interesses, ela é ainda mais crucial, pensa bem. Hum. Como você motivaria alguém a trabalhar num ambiente tão exigente, Uhum. que demanda tanta responsabilidade? Muitas vezes com pouca recompensa, pelo menos no sentido tradicional da palavra, né? Atrair e manter talento nesse cenário, nossa, é um desafio enorme. Sem dúvida. E para lidar com esse desafio, o judiciário brasileiro tem suas próprias ferramentas, suas estratégias. Nosso guia destaca 6 características principais da gestão de pessoas nesse âmbito. Uma delas, que me chamou a atenção, é o uso do Balanced Scorecard. Ah, Balance Scorecard. É uma ferramenta de planejamento estratégico que veio direto do mundo corporativo. Pois é. O Balance Scorecard mostra como o judiciário está buscando se modernizar, né? Adaptando ferramentas e conceitos que a gente vê no setor privado. Essa ferramenta ajuda a definir metas e objetivos claros, para a parte administrativa quanto para os processos judiciais em si. E como a gente sabe se essas metas estão sendo cumpridas? Aí entra a avaliação de desempenho, né? Monitorando a produtividade dos tribunais, das unidades e de cada servidor individualmente. Seria como se os juízes também tivessem seus feedbacks anuais, né? Exatamente. A avaliação de desempenho é uma ferramenta importante para identificar os pontos fortes, pontos fracos de cada servidor e direcionar o desenvolvimento profissional de forma mais precisa. E por falar em desenvolvimento, a gestão por competências é outro pilar fundamental. A ideia é aprimorar as habilidades dos servidores, para que eles alcancem os objetivos da instituição de forma mais eficiente. E como isso acontece na prática? Imagino que o CNJ, ou Conselho Nacional de Justiça, tenha um papel importante nesse processo, certo? Com certeza, o CNJ é o grande maestro dessa orquestra, sabe? Ditando o ritmo e a direção da gestão de pessoas no judiciário. Ele estabelece diretrizes para a capacitação dos servidores, sempre com foco nos objetivos estratégicos do judiciário como um todo. Falando em CNJ, ele tem um papel crucial na gestão de pessoas, né? Sim, o CNJ é o órgão responsável por promover reformas, modernizar o judiciário, e a Resolução 240 de 2016, que estabelece a Política Nacional de Gestão de Pessoas, é uma das suas principais ferramentas. Resolução 240, nossa, parece nome de filme de ação. Mas, brincadeiras à parte, essa resolução é a base de tudo, né? Exatamente. Ela define os princípios, as diretrizes, os objetivos, é o mapa da mina para a gestão de pessoas no judiciário. E um dos pontos mais importantes é a ênfase na eficiência e efetividade. Mas é importante te lembrar que essa busca por eficiência muitas vezes é criticada por priorizar os números, sabe? Em detrimento do bem-estar dos servidores e da qualidade do serviço prestado à população. Mas a gente vai discutir isso mais a fundo em outro momento. Ok, entendi. Eficiência e efetividade. Mas qual a diferença entre esses dois conceitos?
Parece que a resolução usa esses termos com bastante frequência, né? Sim, e é importante a gente entender a diferença. A resolução define eficiência como a otimização no uso dos recursos para atingir os fins do judiciário, ou seja, fazer mais com menos, utilizando os recursos disponíveis da melhor maneira possível. Já a efetividade se refere ao grau de alcance dos resultados, ou seja, o quanto o judiciário consegue cumprir seus objetivos constitucionais e legais. Em outras palavras, é a capacidade de realmente fazer a diferença na vida das pessoas, de promover a justiça de forma concreta. Interessante. Então, ser eficiente é como construir um muro rapidamente, usando a menor quantidade de tijolos possível, enquanto ser efetivo é garantir que esse muro seja construído no lugar certo, com a altura e a resistência necessárias para cumprir seu propósito, que é proteger algo ou delimitar um espaço. Exatamente. E a Resolução 240 busca garantir que a gestão de pessoas contribua para ambos os aspectos. Um judiciário eficiente, que usa bem seus recursos, e efetivo, que cumpre seu papel na sociedade. E como essa resolução se traduz na prática? Quais são os pilares dessa política? O que ela busca alcançar? A resolução define 6 finalidades principais. A primeira é contribuir para os objetivos estratégicos do judiciário e para a realização da justiça. Ou seja, a gestão de pessoas deve estar lá alinhada com a missão principal do judiciário, que é garantir o acesso à justiça para todos os cidadãos. Faz sentido. Afinal, de que adianta ter uma gestão impecável se ela não ajuda a promover a justiça? Exatamente. E a segunda finalidade é justamente essa: estabelecer princípios e diretrizes para a gestão de pessoas, buscando uniformizar as práticas em todo o país, mas sem engessar, claro. Afinal, cada tribunal tem suas particularidades, suas necessidades específicas. Uniformizar, mas sem engessar, certo? Afinal, cada tribunal tem suas particularidades, suas necessidades. Com certeza. E a resolução leva isso em consideração. A terceira finalidade é justamente fomentar o aprimoramento da capacidade dos órgãos a partir do desenvolvimento profissional dos servidores e da cooperação entre eles. Ou seja, incentivar a troca de conhecimentos, o trabalho em equipe e a busca por soluções conjuntas. Ou seja, investir nos talentos, na capacitação e no trabalho em equipe. Exatamente. E a quarta finalidade é crucial: subsidiar o gerenciamento, a redução de riscos e a promoção da saúde em gestão de pessoas. Afinal, estamos falando de seres humanos com suas necessidades e vulnerabilidades. É preciso criar um ambiente de trabalho que seja saudável, tanto física quanto mentalmente, para que os servidores possam exercer suas funções da melhor maneira possível. Cuidar das pessoas é fundamental para que elas possam cuidar da justiça. E as duas últimas finalidades. Na quinta finalidade é instituir mecanismos de governança para garantir a aplicação da política e o acompanhamento dos seus resultados. Em outras palavras, criar uma estrutura para que a política não fique só no papel, mas se traduza em ações concretas e mensuráveis. E a sexta e última finalidade é tornar públicas as premissas que fundamentam a atuação das unidades de gestão de pessoas, promovendo a transparência nesse processo. Afinal, a gestão de pessoas no judiciário deve ser um processo aberto, claro e acessível a todos. Transparência é fundamental para gerar confiança, tanto dentro do judiciário quanto na sociedade como um todo. Mas me diz uma coisa, como essa política é colocada em prática? Quem garante que ela saia do papel? Aí entra a estrutura de governança, que é baseada na rede de gestão de pessoas do Poder Judiciário, composta por 2 níveis: o Comitê Gestor Nacional e os Comitês Gestores Locais. É como um time de futebol, com um técnico definindo a estratégia geral e os jogadores em campo colocando-a em prática, adaptando às condições do jogo. 2 níveis. Parece um jogo de videogame. Explica melhor essa estrutura pra gente. Imagine um time de futebol. O Comitê Gestor Nacional, coordenado pelo CNJ, seria o técnico, definindo as estratégias e diretrizes para todo o campeonato. Já os comitês gestores locais, presentes em cada tribunal, seriam os jogadores em campo, colocando as estratégias em prática e adaptando às suas realidades. Entendi. É uma estrutura descentralizada que permite uma gestão mais próxima da realidade de cada tribunal. Mas, e os jogadores? Quem são eles? Os comitês gestores locais são compostos por magistrados e servidores eleitos por seus pares, garantindo a representatividade de todos os setores do judiciário. É uma gestão participativa que valoriza a voz de quem está na linha de frente, lidando com os desafios do dia a dia. Bacana. É uma gestão participativa que valoriza a voz de quem está na linha de frente. E quais são as principais funções desses comitês? Eles têm diversas responsabilidades, como propor e coordenar o plano estratégico local de gestão de pessoas, monitorar e avaliar o desempenho da gestão, criar grupos de discussão e trabalho. Bom, é bastante coisa. E como eles se comunicam com o técnico, o Comitê Gestor Nacional? Os comitês locais atuam como elo com a rede de gestão de pessoas, compartilhando informações, experiências, dificuldades, aprendizados e resultados. É uma troca constante para garantir que a política esteja sendo aplicada de forma eficiente e uniforme em todo o país. Que legal. A resolução também fala sobre valorização do servidor e ambiente de trabalho,
Afinal, sabemos que um ambiente positivo impacta diretamente na produtividade e na qualidade do trabalho, né? Sim, a Resolução 240 dedica uma sessão inteira a esse tema, com diretrizes para promover a valorização dos magistrados servidores e garantir um ambiente de trabalho adequado. Mas, será que na prática isso realmente acontece? Essa é uma pergunta que vamos explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho, quando analisarmos as críticas e os desafios do modelo atual de gestão de pessoas no judiciário. Interessante. Parece que a resolução pensou em tudo. Mas será que a realidade acompanha a teoria? Já deu para ter uma boa ideia geral de como funciona a gestão de pessoas no judiciário? Com certeza. Vimos que a gestão de pessoas no judiciário vai muito além da burocracia. É um sistema complexo, em constante evolução, que busca conciliar as necessidades dos trabalhadores com os objetivos da instituição, sempre com foco na promoção da justiça. E o mais legal é que a Resolução 240 demonstra uma preocupação genuína em criar um ambiente de trabalho positivo, que valorize os servidores, promova a saúde e o bem-estar e garanta a inclusão e o respeito à diversidade. Exatamente. Mas é importante lembrar que, apesar de todos os avanços, a gestão de pessoas no judiciário ainda enfrenta muitos desafios, como a modernização das práticas, a promoção da saúde mental dos servidores, a valorização e retenção de talentos. Esses desafios, e outros mais, serão tema da nossa próxima etapa do mergulho. Então preparem-se os equipamentos de mergulho, porque na segunda parte vamos analisar os aspectos críticos da gestão de pessoas no judiciário brasileiro. Até lá! Pois é, na primeira parte a gente viu as bases da gestão de pessoas no judiciário, né? Os objetivos, a estrutura, a Resolução 240, lembra? Sim. Mas agora a gente vai mergulhar mais fundo. Isso é tipo mergulho avançado. Isso! A gente vai ver os desafios, as controvérsias, os pontos fracos. É um verdadeiro quebra-cabeça. Pelo que eu vi no guia, hein, não faltam peças desse quebra-cabeça. Parece que não é fácil conciliar a eficiência do sistema, o bem-estar de quem trabalha lá e as demandas da sociedade. Não é mesmo? Imagina a pressão. Por um lado, eu quero agilidade, resultados, números, prazos. Sim, outra coisa. Por outro, a gente precisa garantir um ambiente de trabalho saudável, que valorize os servidores, que os motive. E no meio disso tudo tem a missão principal do judiciário, né? Promover a justiça, atender as demandas da sociedade, garantir os direitos dos cidadãos. Muita coisa para equilibrar. E o nosso guia menciona a modernização como um dos grandes desafios, né? O judiciário, que sempre foi visto como um sistema mais tradicional, precisa se adaptar aos novos tempos. Pois é. Adotar novas tecnologias e implementar o teletrabalho de forma eficiente. Será que essa mudança está acontecendo de verdade? Uma pergunta difícil, viu? A adaptação não é só sobre usar novas ferramentas, mas também sobre mudar a cultura, forma de gerir pessoas. As lideranças precisam se atualizar, sabe? Adotar um estilo mais colaborativo, incentivar a participação dos servidores, valorizar a diversidade de ideias, estar abertos a novas formas de trabalhar. E por falar em servidores, a saúde, a qualidade de vida deles também são pontos críticos, né? O guia fala sobre a necessidade de implementar a política de atenção integral à saúde, fazer pesquisas para identificar problemas, adotar medidas de prevenção de doenças. É fundamental, né? A saúde mental dos servidores, principalmente num ambiente tão exigente como o judiciário, é um tema que precisa de atenção. O estresse, a pressão, a sobrecarga de trabalho, os prazos apertados, a complexidade dos casos. Tudo isso pode levar ao esgotamento profissional, à ansiedade, à depressão. Nossa, é verdade, é um problema sério que precisa ser encarado, né? E a resolução propõe algumas medidas para lidar com isso, tipo criar grupos de apoio, oferecer programas de bem-estar, flexibilizar a jornada. Mas será que está suficiente? Um bom começo, mas eu concordo que não basta só oferecer medidas paliativas, sabe? É preciso ir na raiz do problema. Repensar a organização do trabalho, a distribuição das tarefas, essa cultura de cobrança por resultados a qualquer custo. Sim. Um servidor doente não consegue exercer suas funções com a qualidade que a gente espera, né? E a valorização dos servidores, como fica nesse cenário. O guia fala sobre a necessidade de criar mecanismos de reconhecimento, oferecer oportunidade de desenvolvimento profissional, combater o assédio moral e sexual. A valorização dos servidores é a base, né? Para garantir a eficiência e a qualidade do serviço público. Afinal, são eles que fazem tudo acontecer. É preciso reconhecer o valor do trabalho deles, oferecer condições dignas de trabalho, oportunidades de crescimento, um ambiente de respeito, livre de assédio. E a gestão da diversidade e inclusão. Como isso se encaixa?
A gestão da diversidade é essencial para garantir justiça social, sabe? E representatividade no judiciário. É preciso garantir que pessoas de diferentes origens, gêneros, raças, orientações sexuais, pessoas com deficiência, tenham oportunidades iguais, tanto de acesso quanto de crescimento na carreira. Um judiciário diverso e inclusive um judiciário mais justo, que representa melhor a sociedade, né? Com certeza. E a resolução 240, ela fala sobre isso. Sim, a Resolução 240 reforça a importância da inclusão de pessoas com deficiência, da igualdade de oportunidades para todos, mas ainda tem muito a ser feito para que o judiciário realmente reflita a diversidade do Brasil. É um processo, né? Que exige mudança de mentalidades, quebra de paradigmas. E falando em mudar a mentalidade, acho que é hora de a gente falar sobre aquele ponto que a gente mencionou na primeira parte. A crítica ao modelo gerencialista. Boa lembrança. Esse é um ponto crucial para entender os desafios da gestão de pessoas no judiciário. Modelo gerencialista. Para quem não conhece o termo, o que seria isso? Em resumo, o modelo gerencialista pega os princípios e práticas da administração privada e aplica no setor público. Ah. O foco é na eficiência, na produtividade, nos resultados, nos números, como se o judiciário fosse uma empresa, sabe? Com foco em otimizar processos e reduzir custos. E qual o problema disso? Todo mundo quer um judiciário mais eficiente, né? O problema é que, muitas vezes, essa busca pela eficiência acaba prejudicando as condições de trabalho dos servidores e também a qualidade do serviço que é oferecido para a população. Entendi. A pressão por metas, a intensificação do trabalho, a precarização das relações de trabalho, isso tudo pode ter consequências negativas, tanto para os servidores quanto para a justiça. Então, é como se o foco excessivo na eficiência acabasse tirando o lado humano do trabalho. Os servidores viram só peças de uma máquina e a justiça vira um produto que precisa ser entregue num prazo, sem considerar a complexidade de cada caso, as necessidades de cada pessoa, né? Exatamente. E para a gente entender melhor essa crítica ao modelo gerencialista, vamos recorrer a um estudo que traz uma visão bem forte sobre esse tema. Que estudo é esse? A dissertação de mestrado da pesquisadora Jéssica Pacheco Potts, de 2023. O título é Entre o discurso gerencialista e a realidade do trabalho. Uma análise das transformações na gestão do trabalho no judiciário a partir da criação do Conselho Nacional de Justiça. Nossa, que título comprido, mas parece um estudo bem completo. E o que ela conclui? A Potts argumenta que essa ênfase em resultados e produtividade, que vem da lógica gerencialista, pode levar à intensificação do trabalho, à precarização das condições de trabalho e ao distanciamento da justiça das demandas sociais. Ou seja, a justiça fica mais fria, mais distante das pessoas. É interessante. Ela critica a forma como a avaliação de desempenho é usada, né? Dizendo que, em vez de ajudar no desenvolvimento dos trabalhadores, acaba virando um mecanismo de controle e punição. É isso mesmo. Ela questiona se essa busca por medir resultados, por meio de indicadores e metas, realmente mostra a qualidade do trabalho e a eficácia da justiça. E essa crítica nos leva a uma pergunta fundamental. Será que essa busca por eficiência a qualquer custo pode prejudicar a qualidade do serviço que é oferecido à população? É uma pergunta complexa que precisa ser analisada com cuidado. Mas uma coisa é certa. A gestão de pessoas no judiciário precisa ir além dessa lógica puramente gerencialista, né? Incorporar princípios de justiça social, valorização dos servidores, respeito à dignidade humana. Concordo plenamente. É aí que a pesquisa da Potts se torna tão importante. Ela nos convida a repensar o modelo de gestão de pessoas no judiciário, buscar alternativas que promovam a eficiência, a justiça social e o bem-estar dos servidores, tudo ao mesmo tempo. É um desafio e tanto. Mas eu acredito que com diálogo e criatividade e compromisso com a justiça, a gente pode construir um judiciário mais humano e eficiente. Para a gente continuar explorando esse desafio, na próxima parte do nosso mergulho, vamos navegar em busca de novos rumos, novas abordagens, novas perspectivas para a gestão de pessoas no judiciário brasileiro. O mar é vasto e as possibilidades são infinitas, e chegamos à última parte do nosso mergulho na gestão de pessoas no judiciário. Nas outras partes, a gente explorou as bases, os objetivos, a estrutura, mas também os desafios e as críticas, né? É verdade. Agora, acho que a gente podia navegar por águas mais tranquilas buscar novos rumos. O que você acha? Gostei da ideia. É hora de olhar para frente com mais esperança, buscar soluções inovadoras, quem sabe até um pouco tópicas, né? É isso aí. E aí, para onde a gente vai? Quais as bússolas que a gente pode usar para navegar nesse mar de incertezas, em busca de um judiciário mais eficiente, justo, humano? Uma bússola importante é ir além daquela lógica gerencialista, sabe? A gente já falou sobre isso, né? Sim. A crítica de que a gestão de pessoas foca muito em números, metas, indicadores e acaba esquecendo do lado humano do trabalho. Essa busca exagerada por eficiência acaba desumanizando o trabalho, né? Transformando os servidores em, sei lá, robôs.
É isso, a proposta é trazer o ser humano de volta para o centro do processo. A gestão de pessoas não pode se resumir a números, metas. Tem que levar em conta as pessoas, as necessidades, expectativas, os talentos de cada um. Humanizar a gestão, sabe? Gestão humanizada. Bonito, né? Mas e na prática? Como a gente faz isso? Como conciliar esse ambiente de trabalho mais humano com a necessidade de manter eficiência? Afinal, a cobrança por resultados não vai sumir, né? É verdade. A cobrança por resultados sempre vai existir. Mas a ideia é que, ao investir no bem-estar, na motivação das pessoas, a produtividade e a qualidade do trabalho também aumentam. Pessoas felizes, engajadas, tendem a ser mais eficientes, mais comprometidas. Faz sentido. Quando a gente se sente valorizado, reconhecido parte de um time, a gente se dedica mais, né? Com certeza. Mas como a gente coloca isso em prática? Começando por criar um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais colaborativo. Imagina um lugar onde as pessoas se sintam à vontade para dar sua opinião, compartilhar ideias, participar das decisões. Um ambiente com comunicação transparente, líderes abertos ao diálogo, trabalho em equipe. Nossa, parece um sonho. Mas além de mudar a cultura, o que mais a gente pode fazer? Programas de desenvolvimento profissional, por exemplo, que considerem as vontades, as aspirações de cada servidor. Oferecer treinamentos, capacitações que realmente agreguem valor à carreira, que motivem as pessoas a crescer dentro da instituição. E, claro, reconhecer e recompensar o bom trabalho, né? Um elogio, um agradecimento, uma bonificação. Pequenos gestos que fazem a diferença. Que legal. Ambiente de trabalho positivo, programas de desenvolvimento individualizados, reconhecimento. Parece que estamos no caminho certo para um judiciário mais humano e, ao mesmo tempo, eficiente. Amanhã tá. Mas a inovação... A tecnologia, qual o papel delas nessa transformação? A tecnologia é uma aliada poderosa. E não estou falando só de ferramentas para facilitar o trabalho, como sistemas ou plataformas online. A inovação vai muito além disso. E como a tecnologia pode ajudar a humanizar a gestão. Parece ter contraditório, né? Parece, mas não é. Imagina um sistema que analisa o perfil dos servidores e sugere oportunidades de desenvolvimento personalizadas. Ou um sistema que identifica problemas de relacionamento e propõe soluções para melhorar o clima. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar na gestão de pessoas, desde que seja usada de forma ética e responsável. Inteligência artificial no judiciário. Parece coisa de filme futurista. A tecnologia tá aí para isso. Mas além da tecnologia, a gente precisa de uma mudança de cultura, sabe? Romper com a hierarquia rígida, com a burocracia, com a resistência às mudanças. É preciso ter uma estrutura mais horizontal, incentivar a comunicação, a colaboração entre os diferentes níveis, a participação dos servidores nas decisões. Ah, uau. Seria uma revolução no judiciário. Mas como a gente faz isso acontecer? É um processo desafiador, que exige tempo, paciência, persistência. É preciso investir em programas de treinamento para líderes, criar espaços de diálogo, reconhecer as iniciativas inovadoras e, principalmente, acreditar que essa mudança é possível. E a ética? Qual o papel da ética na gestão de pessoas no judiciário? A ética é fundamental. Ela tem que guiar todas as ações, tanto na vida pessoal quanto profissional. Na gestão de pessoas, a ética se traduz em justiça, igualdade de oportunidades, respeito à dignidade humana. É preciso garantir que os processos de seleção, promoção, avaliação sejam justos e transparentes, que o assédio e a discriminação sejam combatidos, que os servidores sejam tratados com respeito, com dignidade. E como a gente garante que a ética seja um valor importante na gestão? Criando mecanismos de controle, fortalecendo os órgãos de fiscalização, promovendo a cultura da ética no ambiente de trabalho e, claro, os líderes precisam dar o exemplo, né? Agir de forma ética e transparente. E a sociedade? Qual o papel dela nessa transformação? A sociedade precisa cobrar por um judiciário mais eficiente, justo, ético e humano. Acompanhar as políticas públicas, participar dos debates, denunciar irregularidades, pressionar por mudanças. Afinal, o judiciário é um poder público e tem que servir a sociedade. E chegamos ao fim do nosso mergulho. O que você diria para os nossos ouvintes que se aventuraram com a gente nesse tema tão complexo? A mensagem é de esperança. A gestão de pessoas no judiciário é desafiadora, mas também é uma oportunidade para inovar, criar, construir um futuro mais justo. Todos nós, servidores, gestores, cidadãos, podemos contribuir para essa transformação. E assim, a gente termina a nossa jornada explorando a gestão de pessoas no judiciário. Esperamos que vocês tenham aprendido, se inspirado, se engajado nesse debate tão importante. Afinal, um judiciário melhor é um passo fundamental para uma sociedade mais justa. A gente se encontra no próximo mergulho. Até lá!